comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Tudo de bom para você que acompanha a webradiovagalume.com. Por enquanto, webradiovagalume.com. Eu já tenho uma data para a estreia da Rádio Inverso, né? A nova cara, o novo nome da rádio. Durante o programa a gente fala sobre isso. Tá começando mensagens que chegam pela manhã ao vivo, depois de alguns dias gravados, depois de algum tempo de folga aqui pra mim. Tô de volta com todo prazer, com saudade de estar contigo mais uma manhã, ou nas reprises às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, no horário de verão. Juntos, nas próximas 2 horas, nós vamos passear por muitos assuntos. A gente vai deixar as fronteiras dos nossos pensamentos, os limites, os muros dos nossos pensamentos, o firewall do nosso pensamento desativado. E vamos, em liberdade, caminhar e trocar ideias. Essa é a proposta sempre aqui, trocar ideias, para que essas ideias encontrem ninho em você e, a partir disso, boas árvores, bons frutos, boas florestas, bons jardins cresçam por aí. Os ingredientes, os adubos, as sementes, a chuva, tudo aquilo que é necessário para que uma árvore cresça já está em você. Isso tem a ver com as suas experiências, isso tem a ver com os seus afetos, isso tem a ver com os significados que você projeta no seu caminho, tudo de alguma maneira apontando para esse jardim que de alguma maneira pode te fazer aí. E o que eu quero fazer aqui é só reunir esses elementos e te dar uma possibilidade, uma perspectiva de enxergar e caminhar. Então, para isso, eu conto com a sua participação de várias maneiras. Vamos retomar aqui o nosso contato, pode ser pelo e-mail contato@webradiovagalume.com. O e-mail em breve mudará, mas enquanto formos Web Rádio Vagalume, será esse o e-mail, tá bom? Contato@webradiovagalume.com. O nosso WhatsApp, que não mudará, é o 51992461960. Você pode entrar no chat da rádio, daqui a pouco eu vou entrar também para conversar com os vagalumezinhos que já estão por ali, e nós vamos trocando ideia. Lembrando que daqui a pouquinho, já enquanto as músicas estão tocando, eu vou entrar no Facebook pra gente fazer uma transmissão ao vivo, como a gente costuma fazer quando o programa é ao vivo, e essa transmissão, depois esse vídeo vai pro YouTube e tal, e a gente vai conversando enquanto as músicas tocam, e depois a gente entra numa reflexão, todo mundo, rádio, YouTube e o Facebook. No meu perfil ali, Flávio F. Siqueira, entra ali e participe você também desse momento que vamos ter em vídeo nos bastidores do Mensagens que Chegam pela Manhã. Que já começou. Mensagens que chegam pela manhã pela webradiovagalume.com, em breve Rádio Inverso. Aliás, hoje eu vou mais adiante, daqui a pouquinho, já que agora é hora de reflexão, mas eu quero anunciar para você o novo, a estreia. Aliás, deixa eu fazer isso já agora. É o seguinte, segunda-feira, dia 21, não é isso? Deixa eu ver aqui. Segunda-feira, dia 21, a webradiovagalume.com passa a ser Rádio Inverso. Eu vou entrar já na reflexão, mas deixa eu só fazer um rápido parênteses aqui. Eu estava conversando com meu irmão ontem, né, e dizendo para ele que eu estou feliz com essas mudanças, tal. Ele me perguntou exatamente por quê. E entre outras coisas eu dizia a ele que eu acho que toda mudança é um novo ponto de partida, é uma nova possibilidade, é um novo significado. E no meu caminho tem sido assim, né? Em cada movimento meu, em cada momento meu, em cada ano, em cada significado, em cada fase, em cada contexto, eu vou encontrando possibilidades e novos pontos de partida. Eu não me permito a acomodação diante do que eu ainda não sei, diante do que eu ainda não vi, diante do tanto que a gente tem para crescer, para melhorar, para evoluir, para saber, né? E eu acho que essa mudança de nome, que inicialmente não foi uma ideia minha, quem me acompanha já sabe detalhadamente o que houve e tal, mas logo na sequência me bateu como uma boa possibilidade para isso. Eu estava falando com meu irmão que vagalume, e naquele tempo isso foi pensado também dentro desse contexto, tem a ver com iluminação, luzinha do vagalume, luz, né? Isso tinha a ver com os textos que eu escrevia naquele tempo e tal. Mas em 2 anos e meio, que é o tempo que a rádio está no ar, muitas coisas no meu olhar, na minha linguagem, nos meus conceitos mudaram.
E aos poucos isso foi muito libertador para mim, foi uma liberdade quando eu comecei a entender que a intenção não era necessariamente produzir ou propor iluminação. Isso é muito pesado, sabe? Isso é muito dogmático até, eu acho isso muito fechado, né? Os nossos conceitos de iluminação são muito pequenininhos, tanto é que naquele tempo em que a rádio começou, as pessoas que me acompanhavam, isso eu já contei algumas vezes aqui, predominantemente eram pessoas mais místicas e tal, e com o tempo isso foi deixando de lado. Aliás, deixa eu fazer esse rápido parênteses para quem está me acompanhando pelo vídeo, talvez não tenha ouvido essa história. Logo no começo do meu trabalho, quem me acompanhava eram pessoas de rádio, né? Durante o meu histórico longo de rádio em São Paulo, tal, ouvintes e profissionais, já que eu escrevia em portais de comunicação, portais de rádio e tal. Depois isso foi deixando de ser um assunto em mim. Os meus assuntos foram voando, né? E aí um público mais enraizado no olhar cristão começou a me acompanhar. Mas esse público queria de mim uma linguagem, um ponto de vista, um ponto de partida que tem muito mais a ver com a religião do que com o céu no sentido aberto, amplo e filosófico da palavra, né? E isso começou a me incomodar até quando eu decidi não mais me comprometer com a expectativa daquele povo que me escrevia, me cobrando, às vezes me xingando, às vezes me provocando. E eu não tinha por que tentar adequar aquilo que em mim é tão mais aberto, tão mais livre, a um conceito que não é meu, né? Então eu me movimentei. E aí nesse movimento veio um público mais místico, como marcou o início da rádio, né? E que por sua vez também, com o tempo, começou a projetar em mim certa expectativa que eu também não estou afim de suprir. Mais ligado a essa coisa da iluminação, as linguagens, né? Todo grupo tem a sua linguagem. Então as linguagens, as expectativas, as perspectivas que tinham a ver naquele tempo com a projeção em mim de um mestre, um guru, coisa que eu nunca me dispus a ser. Eu acho muito peso, eu acho muito distorcido, eu acho que isso projeta nas pessoas uma expectativa que jamais será cumprida, que no cristianismo ou no catolicismo tem a ver com o santo, né? Nos protestantes isso é direcionado ao pastor, ao sacerdote, nos esotéricos ao guru, ao mestre. O ser humano tem necessidade disso. E eu não tenho necessidade de suprir isso, né? Então eu fui me distanciando dessa linguagem, dessa proposta. A minha linguagem naquele tempo, se você acompanhar 2 anos, 3 anos, ver os meus textos ou vídeos, você vai ver que tinha ainda esse componente. Tinha a ver com o meu momento também, né? Não era uma tentativa de suprir uma demanda, era o meu momento. Mas depois eu fui percebendo que eu também estava entrando numa caixinha que eu não queria ficar. Sabe aquela história que eu digo? A gente sempre está em caixas. Eu acho inevitável estar em caixas. As caixas nos protegem, as caixas não são ruins. Mas às vezes as caixas são muito restritas, apertadas. E quanto mais apertadas as caixas são, menos movimento. É como esse enquadramento aqui, ó. Esse videozinho aqui onde eu apareço para você. Eu tenho que aqui, ó. Eu tenho que caber aqui dentro, aqui, ó. Para quem está me vendo no vídeo, eu tenho que ficar aqui. Eu não posso tentar me expandir aqui e falar, enfim, não dá. Eu tenho que ficar dentro disso aqui porque eu não caibo, né? As caixas são assim. Às vezes você precisa de uma caixa maior, então você sai da menor e vai para a maior. E na maior você se movimenta melhor. Maravilha! E no movimento você cresce. Não é assim que as crianças crescem? Se movimentando, se expondo, correndo. Uma criança fechadinha, ela vai ficando pequena em muitos aspectos. Quando você cresce, aquela caixa que é maior se tornou pequena de novo. E aí você vai para outra, para outra, para outra. E assim sucessivamente. Qual é o limite? Não sei. Nem sei se tem, acho que não, né? Então eu senti naquele momento que era preciso seguir para uma outra caixa, que não tinha a ver nem com aquela visão mais mística, nem mais com aquela visão cristã, religiosa, enfim. Aquela do rádio ou da comunicação já tinha saído. E qual era a próxima? A próxima é onde eu estou. Eu não sei te definir. As pessoas me escrevem já há algum tempo, vem cá, qual a tua? Qual a tua religião? Qual o teu pensamento? Eu não sei. Eu não tenho religião, eu sou eu. Eu estou dizendo que eu vejo, por isso que no Facebook, naquela descrição, eu falo, eu estou caminhando, olhando, e enquanto eu vejo, eu compartilho. É só isso, eu estou compartilhando cenários que eu vejo. Não tenho nenhuma pretensão além disso.
Então, dentro desse contexto, o nome Inverso cabe, né? Por isso eu estou feliz. Ele tem mais a ver com o que eu continuo propondo, sempre propus, sabendo que as caixinhas têm que aumentar, crescer. E eu percebo nessa minha caminhada que todos nós estamos buscando as nossas caixas, mas não, na maioria das vezes, com a intenção de nos movimentarmos mais nelas, expandirmos mais, crescermos. A nossa tentativa, a nossa busca, geralmente se concentra na segurança. É como quem busca uma casinha com teto, com as paredes, a janela fechada para que não entre chuva, bichos, ladrão, ratos, baratas, vento, ar, sol, e eu fico preso ali. Tudo aquilo que de alguma maneira me provoca e gera o desconforto, a insegurança de que aquela caixa não mais me protegerá, na minha falsa sensação de ser dono de alguma coisa, de saber alguma coisa, então eu me inquieto. Seja bem-vindo a essa inquietação, caso você pretenda me acompanhar. Porque no fim das coisas, eu propus falar sobre tudo a mesma coisa. Todos os movimentos, eu te falei de alguns movimentos meus, né, de gerar a mudança de nome da rádio e tal, mas tem ido nessa mesma direção, é o mesmo caminho. No mesmo caminho, muitos cenários, muitas temperaturas, muitos climas, muitas estações, muitas rotas, mas indo para o mesmo lugar. Eu posso fazer uma curva ou outra, eu posso subir, eu posso descer, eu posso tropeçar aqui e levantar lá, pode chover em determinado momento, pode fazer sol, pode anoitecer, madrugada, e amanhã renovará os ares. Eu posso ver os mais variados bichos e passar pelas mais diversas situações, mas eu estou indo em direção ao horizonte. Tem sido assim sempre, né? Eu continuo olhando para o horizonte, eu continuo indo naquela direção, por mais que, para que eu me direcione ao horizonte, para que eu continue no meu caminho, seja necessário fazer algumas alterações de rotas. E talvez seja isso que nos falte muitas vezes, a coragem de assumir que esse caminho foi importante até aqui. Mas aqui para diante eu preciso assumir outras rotas. Esse cenário me fez bem até aqui. Mas se o sol que me fez bem até aqui continuar, eu vou começar a me desidratar. O clima vai secar. Vai ser mal. Eu preciso da chuva. O dia que me acompanhou e que me fez bem precisa ser sucedido pela noite. Na noite eu descansarei. Mas se a noite não terminar, também haverá inquietude. Então preciso que depois de um tempo a noite termine e amanhã renove. E assim sucessivamente. Assim é a vida. Uma das coisas que me motivou a falar sobre isso hoje é porque ontem à noite eu publiquei o programa do dia 11 aqui no YouTube. Eu tenho tentado colocar todos os programas depois que vão ao ar, 1 dia, 2 dias depois que vão ao ar no YouTube, às vezes até um pouco mais, como foi o caso de ontem. E aí eu estava lendo alguns comentários e tinha uma pessoa naquele vídeo Você Não Vai Pro Céu, Pro Inferno, que atualmente é o meu vídeo mais polêmico, porque gera mais comentários emocionais, enfim. E aí um homem entrou lá dizendo assim: não se preocupem com o que ele está dizendo, ele é mais como é que ele disse? Mais um acadêmico reproduzindo aquilo que aprendeu na universidade, mas a universidade não ensina autoconhecimento. Até aí eu concordo com ele, né? Não sou um acadêmico, não estou reproduzindo nada de universidade, mas enfim, concordo. Já falamos sobre isso muitas vezes, a inteligência, a intelectualidade, as letras não provocam autoconhecimento, ainda que sejam frestas como tudo pode ser. Mas aí então ele chegava na grande conhecimento dele, dizia o seguinte. Bom, dizia muitas coisas, né? Ele começou dizendo que eu era um cético e tal, e dizia que, na realidade, nós somos seres criados pelos ETs, e tem um mestre que tira o chip do ET da gente, e que faz isso e aquilo e tal. E aí eu não resisti e comentei embaixo: fulano, lendo você, eu penso, o ceticismo é uma bênção. Claro que foi um comentário bem-humorado e tal, mas depois eu fiquei pensando, eu queria compartilhar contigo, que a gente está usando tantas linguagens e está refutando pensamentos que são diferentes dos nossos e tentando enquadrar os nossos pensamentos nos pensamentos que de alguma maneira divergem, temendo o contraditório. Isso em todos os aspectos, né? Quem é o dono da verdade? Quem é que sabe? Ninguém se assume como dono da verdade. Ninguém teria ousadia para isso, apesar de alguns poucos ainda que veladamente o fazem.
Mas no fundo a gente acha que a verdade é o que nós cremos, é o que nós pensamos, é o que nós sabemos. E tudo que está fora dessa jurisdição, desse roteiro, desse cenário, dessa caixa, é mentira. Então a gente vive na tentativa de enquadrar, de amputar, de manipular, de engessar aquilo que é fora da gente, diferente da gente, para se enquadrar no que pensamos, não porque temos alguma preocupação genuína com o que é verdade e o que é mentira, mas porque estamos projetando a nossa insegurança no nosso caminho. Insegurança que diminuiria ou que talvez nem existisse se soubéssemos que a verdade tem muitas linguagens. E que a verdade não pode ser apreendida nem por mim nem por você, seres fragmentados. Sobre isso já falamos muitas vezes. Mas isso tem a ver com o texto que eu quero ler hoje do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, e que propõe um pouco sobre essa reflexão, sobre o fato de que tudo é a mesma coisa. Eu nem vou mostrar o título aqui, porque eu sei que quando eu mostro aparece invertido, né? É que eu estou filmando no celular, naquela câmera selfie, então aparece invertido. Olha o nome do livro invertido aqui, ó. Mas você sabe o que é, né? Mas eu quero que você viaje nesse texto, eu quero que você acompanhe isso que eu vou falar e reflita a partir dos teus contextos, das suas verdades, das suas ideias, dos seus pensamentos, do que você acredita, do que é real, do que é mentira, do que te acomoda e do que te incomoda. E fizesse essa viagem comigo. Tudo a mesma coisa, do livro Mensagens que Chegam pela Manhã. Fora de você, além desse espaço onde você está, adiante, fora do alcance da visão, além do nosso universo, multiversos sem fim. Infinito mistério vazio. Há bilhões de estrelas, de planetas, sistemas galácticos, buracos negros, corpos, massas desconhecidos, chocando-se agora. Movimentando-se em lugares que o homem nunca vai chegar. O homem não chegou nem na beirada ainda do cosmos. Nem na beirada. Tem muito ainda. Agora, dentro de você, além desse espaço que eu reconheço, que você reconhece como sendo a sua imagem, dentro, fora do alcance da visão, há milhares de processos químicos, psicológicos, fisiológicos, espirituais, ocorrendo simultaneamente, a maior parte deles completamente fora do seu controle, alheios à sua vontade, mantendo-se no fluxo, interagindo, bombeando, produzindo todas as condições para que você respire, para que seu coração funcione, para que você não perceba que está vivo. Assim como no espaço de fora, esse que eu descrevi agora como infinito, o espaço de dentro é promotor de mistérios, de perplexidades, de estudos que jamais serão definitivamente concluídos, afinal, estamos tratando sempre, seja para o lado de fora ou para o lado de dentro, de universos infinitos. O macro, o infinito, o incognoscível, o inatingível, o mistério, se projeta no micro, usando as linguagens do micro. O universo onde vivo e o universo que sou, um ligado ao outro, projetados em consciência, naquela que conecta todas as coisas e faz com que a existência seja de fora, seja de dentro, seja a que chamo de minha existência ou a sua existência, torne-se uma coisa só. Não há dicotomias, combinação de mundos, fusão de universos, separados apenas por peles, membranas, limites artificiais, culturas, pensamentos, falas, linguagens, ideias, separações artificiais que jamais poderiam esconder a nossa natureza. Véus transcendidos pela consciência de quem aprendeu que tudo é uma coisa só. Muitas linguagens, muitos apontamentos, muitas culturas, muitas percepções ligadas a mim, a você, aos ambientes onde estamos, às nossas geografias, ao nosso tempo, aos nossos limites, sobretudo, que fala por símbolos, emblematicamente, mas que se projeta para o infinito. Serizinhos, micróbios olhando com lentes para a vastidão do universo.
e tentando definir a partir de conceitos culturais. É isso que nós estamos fazendo o tempo todo. É só isso. Véus transcendidos pela consciência de quem aprendeu que tudo é uma coisa só, que a separação é uma ilusão, que nós somos, sim, maquetes do universo, e que Deus é e nos habita. Bom dia, Flávio. Meu nome é Josimar, sou aqui de São Paulo. Acompanho você há um tempo. Gosto muito da sua rádio. Fico um pouco confusa muitas vezes, mas estou tentando me encontrar ainda. Mas eu cheguei a você até um canal no YouTube chamado Foto Amaral, onde estava vendo um documentário chamado Zagast. Eu queria saber o que você acha desse documentário Zagast. Você acha que é real ou você acha que tem muita mentira nisso aí? Bom, eu não vou poder ouvir você agora que eu estou trabalhando, mas é quando mais tarde, já que eu chegar em casa, que eu vou ver na reprise a sua resposta. Meu amigo, Bom, ele vai ouvir a reprise, então não vou nem gravar aqui no WhatsApp. E provavelmente ele está se referindo ao documentário Zeitgeist, né? Que é um documentário alemão já antigo, já tem alguns anos, e fala sobre conspirações e ordem mundial e aqueles temas que interessam tantas pessoas. Eu te confesso que eu não me lembro detalhadamente desse documentário, já faz alguns anos que eu vi. Portanto, eu não vou diretamente me referir a ele, mas eu quero me referir de maneira geral ao assunto que ele trata, né? Que é justamente essa inquietude, essa questão que hoje, até por conta das redes sociais, se difunde com muito mais amplitude, que é justamente a questão das conspirações, das mentes que mandam no mundo, enfim, das deturpações de conceitos que talvez fossem muito mais amplos, se não afunilados por interesses impublicáveis, né? Meu querido, não há limite para isso, né? No Facebook, na internet, no Google, tem um monte de sites falando sobre bilhões de teorias da conspiração. No vídeo que eu gravei agora há pouco, não sei se você estava acompanhando, mas foi a primeira reflexão que eu fiz hoje aqui no Mensagens. Eu falava justamente sobre uma pessoa que entrou num vídeo meu no YouTube me contestando tal, a partir de outra teoria que não deixa de ser conspiratória. Nesse caso, nós somos uma criação, um laboratório de experiência de ETs que estão aqui, tal. E você pode argumentar qualquer uma dessas coisas. Somos laboratório de experiência dos ETs. Somos laboratório de experiência dos Illuminatis. Somos laboratório de experiências disso ou daquilo. Pessoalmente, eu não acho que isso ou aquilo seja impossível. Eu sei como Shakespeare já intuía em Hamlet, que dizia, dentro de outro contexto, mas se encaixa nisso também, há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode supor. Eu sei disso. Eu não sou ingênuo para imaginar que a realidade é exatamente essa que nós vemos. Aliás, esse é um pensamento que não vem da internet, que não vem das teorias conspiratórias, que não vem dos Illuminatis, que não vem dos ETs, já vem há muito tempo. Os filósofos primeiros, os gregos e os anteriores, pré-socráticos, de alguma maneira, falavam sobre isso, debatiam sobre essa tal realidade que não sabemos de fato o que é. Ninguém sabe o que é a realidade. Porque tudo que eu sei, meu querido amigo, é a minha realidade. Agora, a realidade do mundo sempre está em choque, em conflito, em contraste, em ambivalência, em antagonismo, em provocação com a minha. Tanto é que você mesmo diz no começo, né? E às vezes eu te ouço e fico confuso. Porque a minha realidade talvez entre em conflitos com a sua. Qual realidade é a correta? É a minha? É a tua? É do Zeitgeist? É da teoria conspiratória X ou Y? São bilhões de possibilidades. No entanto, como eu falava agora há pouco, eu acredito numa realidade, num universo, num mundo que, ainda que esteja exposto a tantas distorções, as mais visíveis, aquelas que a mídia promove diariamente, aquela que os políticos promovem, aquela que as religiões promovem, que o consumismo promove, né? Essas são mais fáceis de identificar. A gente vê, basta um mínimo de lucidez
para entender que a realidade é uma realidade artificial, é uma realidade projetada para que você seja consumidor, para que você seja massa de manobra, para que você seja eleitor, enfim. As realidades são projetadas nesse sentido, são pensadas nesse sentido. Ela é a realidade máxima? Qual está por trás dessa? Né? Qual é a realidade real? Pessoalmente, eu acho que essa resposta vai se fazendo na gente enquanto a gente caminha. Ficar tentando discernir se o Zé Ugássia é verdadeiro, se o Illuminati, se esse ou aquele é verdadeiro, só vai me colocar em paranoia, né? Como tantas vezes eu vejo as pessoas se colocando em conflitos, em choque, em acusação, em debate, em medo, em autodefesa. Afinal de contas, em quem eu posso crer? O que é verdadeiro? O que é real? Que mundo existe? Meu querido, essa pergunta pode ser amplificada no teu mundo. Que mundo existe para você? Que mundo é real para você? Qual mundo você se coloca e que mundo você cria a partir daquilo que você é? Esse é o mundo real. Independentemente dessa ou daquela implementação, dessa ou daquela distorção. Eu acho que existe uma chave para isso, que eu há pouco falei na primeira reflexão, e que eu repito insistentemente aqui, porque eu acho fundamental que a gente se lembre. Eu acho que isso explica muitas coisas, inclusive a tua questão. O macro se projeta no micro. Portanto, se há uma realidade escondida por deliberações ocultas, né, e interesseiras nisso ou naquilo que a gente não sabe, de qualquer maneira, se há para além disso um horizonte, e se há para além disso uma realidade concreta, eu creio que essa realidade concreta e horizonte onde eu não vejo, e onde entre eu, Flávio, ser humano, cidadão, e essa tal realidade, há tantos entraves, e eu acredito que há mesmo, como eu disse, essas que a gente percebe mais imediatamente e as que estão por trás dessa, mas entre eu e o horizonte, apesar dos entraves, existe um mecanismo lindo. O horizonte se projeta em mim, como realidade interior, existencial, no micro que sou, nas minhas pequenas atitudes, nos meus pequenos movimentos como ser humano. Tentar mentalmente alcançar o horizonte, apesar de todas as distorções, e arrumar uma explicação lógica que supere todas as mentiras, todas as fábulas, enfim. E chegue ao horizonte, me tornará paranoico. Você entende? Portanto, reconhecendo que há distorções, reconhecendo que há manipulações de realidade, eu me lembro que, em última análise, o macro se projeta no micro. Portanto, ao invés de ficar tentando conceber qual documentário, qual teoria, qual conspiração é a real, eu me aplicarei em projetar no caminho aquilo que de maneira singela, humana, natural, simples, nasce enquanto eu ando. Isso se dá na minha entrega a você, na minha entrega à vida, na gratidão, no amor. E então eu percebo, e então eu verei. Não saberei todas as teorias. Talvez eu não supere todos os muros que me distanciem do horizonte. Mas para que eu preciso que os muros não estejam se o horizonte habita em mim? Você entende? Portanto, meu amigo, ao invés de se ocupar nesse documentário, nessa ideia, nessa teoria, nos ETs, nos Illuminatis, nisso ou naquilo, projete-se no universo que lhe habita. Esse é real. E é essa realidade que é você que se projetará no teu caminho como realidade concreta e em constante movimento e em constante expansão. Tá bom? Fique bem. Obrigado pela sua mensagem. Aliás, deixa eu dizer um negócio importante aqui. As pessoas que mandaram mensagens para mim no final de semana, nesses últimos dias, infelizmente, mensagens de áudio, né? Precisarão mandar de novo. O celular estava muito pesado, eu não conseguiria fazer a transmissão pelo Facebook agora se eu não tivesse limpado o celular. Portanto, eu perdi essas mensagens, especialmente as mensagens de ontem, acho que de anteontem para cá, tá bom? Então, se for o teu caso, eu te peço perdão, e se você puder me reenviar, será bom. E aí a gente pode recuperá-las aqui no nosso encontro pelo rádio. Lembrando que o e-mail continua contato@webradiovagalume.com. Semana que vem a rádio muda de nome e passa a ser Rádio Inverso, radioinverso.com. Joaquim, Sebastião e Fernanda,
Beijo pra vocês, obrigado pela mensagem. Gostaria de dividir nossa alegria contigo. Joaquim chegou, ele mandou um vídeo aqui, que maravilha. Muito obrigado, o Sebastião, Fernanda, Joaquim, grande beijo pra vocês. Aproveitem essa coisa maravilhosa. Que coisa legal, muito obrigado, tudo de bom, obrigado por compartilhar com a gente aqui esse momento tão especial, tá bom? Fiquem bem. Felipe Cordeiro, de Belo Horizonte, está nos ouvindo, manda uma mensagem de alôzinho aqui pelo e-mail. Obrigado, Érica, de Lagarto, em Sergipe também. O Paulo, de Portugal. Bom dia, Flávio. Minha vida profissional faz com que eu passe apenas 4 dias por mês em casa. Tenho 2 filhos, uma menina de 2 anos, um menino de 10. Como você fala em desapego, como hei de lidar com esse sentimento de falta que sinto por não estar com eles, nem estar com eles quando eles precisam. Financeiramente estou preso a esse trabalho. Como eu posso ser feliz desse modo? É o que o nosso querido Paulo nos diz aqui. Meu amigo, quem se prende a esse trabalho é você, né? Não é o dinheiro. A vida é feita de escolhas, o meu amigo Paulo. E você pode escolher, sim, se manter nesse trabalho ganhando mais ou sair desse trabalho e ganhar menos. Eu não estou preso no teu trabalho. E o mundo inteiro não está preso no teu trabalho. O que vale para você, né? O que é mais importante? Eu entendo que nem sempre essas decisões podem ser feitas assim no rompante. Eu simplesmente vou deixar o meu trabalho, chutar tudo. Até pode. É uma questão de pensar nisso, de querer isso ou de planejar para isso. Mas você pode construir uma outra possibilidade. Se esse não é o caminho, onde você se sente bem, onde você sente a falta e o distanciamento dos seus filhos, repense nisso. Eu acho importante, Paulo, deixar muito claro aqui, que nenhum caminho onde estamos, nenhum, seja um relacionamento com alguém, seja um trabalho, seja lá o que for, mesmo um limite físico, é intransponível. Quando eu digo mesmo um limite físico, eu sei, por exemplo, tem gente que nos ouve aqui, que nos acompanha, que tem muitos e graves limites físicos, né? Mas eu percebo às vezes nessas pessoas um lindo movimentar de mente. Há o limite físico, mas há o voo que te faz superar horizontes e alcançar céus possíveis, céus que moram dentro. Os limites quem impõe somos nós. Mesmo que você esteja temporariamente preso num trabalho, e eu já me senti assim, eu sei que quando eu mudo por dentro, e quando eu deixo de pensar que eu sou escravo daquilo, naturalmente em mim as condições para que eu saia daquele ambiente se projetam. E é questão de tempo para que o lado de fora repercuta aquilo que começou dentro. É você quem se prende quando diz estou preso. É você que se prende. Os movimentos que não são feitos em você, por conta da sua, talvez o seu medo, do seu conforto, da sua segurança, enfim, de tudo aquilo que pode lhe prender. Portanto, comece libertando-se dentro, para que a liberdade como voo para o lado de fora seja apenas uma consequência, tá bom, meu amigo? Fique bem, Paulo. Clóvis Fonseca, de Brasília. Bom dia, Flávio, parabéns pelo seu trabalho, gostaria de saber quando é que você vem a Brasília, grande abraço. Clóvis, muito obrigado. Estive em Brasília faz o quê? 2 meses, 3 meses, faz pouco tempo. Eu fiz um encontro em Brasília, foi muito legal. Voltar a Brasília, eu já morei aí durante um tempo, portanto eu tenho milhões de razões para querer voltar. Tenho muitos amigos, muita gente querida. O encontro em Brasília foi muito especial, eu gosto muito de Brasília. Eu não tenho planos imediatos, mas eu tenho muita vontade. Eu acho que isso já é um próximo passo para que em breve eu retorne a Brasília. Tá bom, meu amigo? Quando eu for, eu avisarei aqui e espero te dar um abraço e te conhecer pessoalmente, Clóvis. Regina Moreno, de São Paulo, capital. Flávio, bom dia, te achei esses dias, só adorando suas mensagens, mostrei para minha mãe e ela curtiu de primeira. E já baixou o aplicativo da rádio. Legal, Regina, obrigado. Depois manda o nome da sua mãe aqui, um beijo para vocês duas, que bom. Geralmente as mães estranham um pouco. Às vezes estão mais fixadas assim num tipo de ideia, num pensamento, e tudo que é novo, né, gera alguma estranheza. Não que seja o que eu estou dizendo aqui seja novo, mas às vezes o formato, a linguagem que eu estou usando seja para algumas pessoas e assuste, né? Então um beijo para vocês duas. Aliás, você me dá uma chance de falar um negócio que faz sempre que eu estou para falar aqui e me esqueço. Com essa mudança da rádio, do nome da rádio, radioinverso.com, o aplicativo não vai mudar, tá? Então, quem já tem o aplicativo da Web Rádio Vagalume no celular, Android, iOS, os aplicativos baixados gratuitamente na sua loja de aplicativos, não mudarão.
Vai mudar o símbolo, vai mudar a cara do aplicativo. Mas o aplicativo é o mesmo, então não se preocupe, quem já baixou o aplicativo continuará nos ouvindo pelo celular com facilidade. Felizmente, eu estava preocupado com isso e fiquei feliz esses dias em saber que tudo continuará como é. Maravilha. Obrigado pela lembrança, um beijo para você e para tua mãe também. Tem áudio aqui. Bom dia, Flávio. Eu estou muito triste. Desculpa. Meu filho foi embora. Ele é casado, tem uma filha, foi embora. Porque comprou o apartamento dele, até então ele morava comigo. E eu, depois de 30 anos, me separei, há 2 anos atrás. Ele foi embora ontem, meu filho, pra casa dele é aqui perto, mas a casa é grande, eu tô me sentindo tão só, tão triste. Me desculpa, eu tenho pais idosos. Eu tenho tanto medo. Stop. Eu acho que daqui pra frente é só perda, sabe? Tá tão difícil. Me desculpa. Eu sou Ana Maria, de Brasília. Um beijo. Ana Maria, minha querida, em primeiro lugar, que tua alma se console, que tua mente se console, que você se sinta melhor. Isso passa, né? Eu entendo a tua dor, eu nunca passei por isso. Eu sou pai, meu filho é adolescente, mas eu sei que isso vai acontecer. Porque enquanto a gente caminha, a gente vai construindo os nossos ninhos, né? Enquanto a gente tenta voar, como pássaros que somos, nós vamos reconhecendo os nossos ninhos. Só que os ninhos não são casas. E os pássaros não são feitos para ficarem nos ninhos. Os ninhos são locais de descanso, de repouso. São oportunidades de crescimento, de fortalecimento, de desenvolvimento físico, inclusive, para que então ganhemos o céu. Mas, Ana Maria, todos nós estamos indo em direção ao horizonte. Esse é o nosso movimento. Eu vou repetir aqui, porque eu acho que é o caso, eu já falei isso muitas vezes aqui na rádio, mas todos os meus movimentos, o que me faz fazer o que faço, desde sempre, ainda que antes eu fizesse de outras maneiras, ou com outras linguagens, ou de outras formas, mas sempre foi essa consciência de que estamos indo em direção ao horizonte. Isso se projetou em mim quando eu era criança ainda, e um dia eu pensei, caramba, cada minuto, cada segundo que passa é um tempo a menos da nossa vida como conhecemos. Isso não foi um sentimento deprimido ou amedrontado, mas foi uma consciência, minha querida Ana Maria, de que a vida é um processo de abrir mão. O que a gente agarra durante a vida, por melhor que seja, por mais que nos faça bem, não é o que gera em nós vida. Não são os filhos, não são os pais, não são os cônjuges, não é nada que a gente pode comprar, não é nada que a gente pode ter, não é nada que a gente pode acumular, não são nossas ideias, não são nossas religiões, não são as nossas teorias, não é nada disso. Vida é um movimento para o lado de dentro, que se projeta apesar dos pesares. Nos ninhos eu aprendo, entre outras coisas, a abrir mão. Portanto, vida é um processo de saber abrir mão também. Não é à toa que a maioria das religiões ou dos movimentos que propõem algum tipo de transcendência falam muito sobre a renúncia, o desapego ou a morte como iniciação da vida. Existem muitas metáforas, muitos simbolismos na nossa cultura, desde a cultura filosófica, a cultura teológica, nos remetendo a essa realidade que é inexorável. Você sabe, Ana Maria, que esses dias eu desci para levar o lixo aqui no prédio, e para eu levar o lixo eu passo por um jardim, né? É um jardim muito legal, muito bem cuidado, muitas flores bonitas, tal. Muitos pássaros, tem muitos pássaros aqui perto. E agora, foi esse fim de semana, enquanto eu estava caminhando ali, me bateu a sensação assim de que em breve isso deixará de ser. Esse em breve é subjetivo, né?
Pode ser um dia, pode ser 50 anos, a gente não sabe. Mas é sempre breve. E eu pensava justamente nisso, assim, eu preciso acoplar ao meu sentimento de gratidão por tudo que é, a consciência de que a vida não é isso, que a vida não está aqui. E que a nossa função é promover, é semear, é contribuir para que a vida se expanda. No caso dos filhos, o teu filho que comprou um apartamento, teu filho que se mudou de cidade, teu filho que casou, continua a vida, está voando. Ana Maria, teu filho está voando. E você é promotora disso também. No entanto, a tua vida não é a vida do teu filho. A tua vida não são os seus pais. A nossa vida é um eterno processo de abrir mão. Eu abro mão da segurança, eu abro mão do ninho, eu abro mão dos confortos, eu abro mão daquilo que me alimenta mentalmente, que me traz acolhimento, acolhida, mas eu troco isso, minha querida Ana Maria, pelo céu. Céu é salto, céu é voo, céu é liberdade. E esse céu não se projeta em nenhum desses apegos, o céu se projeta para o lado de dentro em você. O que eu quero dizer com isso, minha querida, é o seguinte: chore, faz parte, sofra, faz parte. Isso é amadurecimento, isso é desenvolvimento, isso é crescimento, claro que é. Mas não pense que o choro, não pense que o sofrimento, não pense que o sentimento de perda, que é absolutamente natural nesse tempo, se estabelecerá como realidade, porque isso também é só mais um ponto. Como há pouco eu descrevi os ninhos, aos ninhos de acolhida e aos ninhos de sofrimento. Infelizmente, às vezes a gente fica nesses ninhos, mas é partindo deles que o voo é mais alto, na consciência de que vida é abrir mão, de que vida é a ampulheta que vai deixando e nos lembrando, como você disse, daqui para frente é só perda. Eu acho que é perda sim de um lado, mas é ganho de outro também. Deixe que esse novo horizonte, que essa nova perspectiva nessa outra fase da sua vida, que agora não mais necessariamente se atrela tanto àquilo que eu posso pegar, tocar, dizer é meu, tá comigo, aqui. Não. Né? E partindo disso, começar a voar em direção a um outro céu, a uma outra realidade que se aplica para o lado de dentro. Isso projeta uma compreensão tão mais ampla, tão mais pacificada, tão mais enraizada, que depois do luto, depois da dor, depois do sentimento de perda, restará a gratidão. A gratidão é o horizonte, minha querida Ana Maria, e é para o horizonte que nós estamos indo. Você com as mensagens não param de chegar. A partir de semana que vem, a partir de segunda-feira, radioinverso.com. Uma nova plástica, uma nova identidade, uma nova cara. Os programas continuarão os mesmos horários, mas a rádio é inverso. Outra roupa, outro nome, outra cara. A partir de segunda, dia 21 de novembro, tá bom? Gerson da Alemanha. Bom dia a todos, fico feliz por participar do programa. Eu tenho uma pergunta. Você fala muito sobre aquietar-se em seus vídeos. Significa o estado de não pensar, não me identificando com pensamento algum, voltando para o centro do meu ser, estar apenas presente? Grande abraço, que bom que estamos vivos e ao vivo. Obrigado, meu amigo Gerson. Gerson, mais ou menos isso. Eu tenho alguns outros vídeos e textos que eu falo mais diretamente sobre o aquietar-se, mas digamos que resumidamente é o que você fala, assim. Tem a ver com não me apressar, porque muitas vezes os nossos pensamentos, que são alimentados por impulsos, né, por reações, nos levam a caminhos que não são necessariamente os melhores. Então a proposta de se aquietar tem a ver com esperar, ouvir, perceber, sentir, ler os sinais da vida, entender as mensagens que estão em todas as partes, para que então, mais consciente, eu me movimente. Você entende, não? Isso sempre. O aquietar está presente em tudo, né? É acalmar-se, é perceber, é ouvir. É mais ou menos quando você vai atravessar a rua. Se você vier afobado, com pressa, e não olhar os carros e simplesmente se jogar no meio da avenida, é possível que você seja atropelado. Né? É melhor você parar, olhar para os dois lados, esperar o sinal, passar na faixa de pedestre e aquietado atravessar a rua. É mais ou menos isso. Tá bom, meu amigo? Obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens. Fique bem. Uma mensagem aqui no nosso, vamos dar uma olhada no e-mail, contato@webradiovagalume.com. Clarete de Bauru, em São Paulo. Flávio, eu concordo plenamente com você. Antes de chegar até aqui,
eu ouvia muitos desses ditos iluminados e no final sempre a mesma coisa. Eles usam palavras difíceis, confundem mais ainda a mente da gente. Por isso eu gosto de te ouvir, gosto de pessoas simples que falam que tem que falar sem frescuras, mesmo que nos incomode, nos faz pensar. Beijos, Clarete. Obrigado, minha querida Clarete. Você sabe que, na minha opinião, né, quanto mais complexo, quanto mais inacessível, quanto mais obstáculos entre o meu horizonte e eu acho que menos vontade eu tenho de trilhar nesses caminhos. A vida é instigante, o pensamento é infinito, as questões nunca cessam. E é bom pensar, é bom ler, é bom se informar, é bom conhecer, mas não é sobre isso que eu estou falando. O que é mais simples, o que é mais essencial na realidade, o que é mais verdadeiro é simples, né? Isso tem a ver com a questão do nosso amigo que falava sobre o documentário das teorias da conspiração e tal. Se eu quiser viajar nas questões, nas divagações, nas possibilidades, eu viajo sem terminar. Mas eu sei que se há um ponto de chegada que, em última análise, nós podemos chamar de verdade, esse ponto de chegada que eu não conheço mentalmente se reproduz em mim de maneira sutil, singela e simplificada. E é para lá que eu vou. Você entende? Então, uma das razões pela qual, há algum tempo já, eu fui me descolando dessa expectativa mais mística que se projetava no meu trabalho, é que, infelizmente, eu percebo muito isso. Pessoas muito sinceras, pessoas que estão buscando respostas, que bom, né? Mas que às vezes se esbarram, isso em tudo, né? Não é só no misticismo, a religião também, numa linguagem, num pensamento que é só, em última análise, um esboço. Pode até ser uma fresta, pode até ser uma possibilidade de fragmento de verdade, mas nada além disso. Então a gente fica nesses debates, é o ET, não é o ET, é o ego, não é o ego, é a mente do não sei o quê, do chakra, maravilha, são linguagens. Mas tudo pode ser compreendido de maneira tão simples, e é por isso que eu sempre digo aqui, os mestres na realidade, os verdadeiros mestres, são aqueles que não cogitam ser. Esses têm que ensinar sem a vaidade, sem a presunção de que estão ensinando, que professam o que quer que seja. Você entende, não? São os mais humildezinhos, são aqueles quietinhos, são as crianças, são as pessoas idosas, ou não idosas, jovens, mas que são desapegadas dessa condição de serem farol. Quando eu quero ser farol, quando eu me sinto farol, quando eu sinto que estou conduzindo uma massa, um rebanho, um grupo, e sou algum representante da verdade, nesse momento, se a verdade em mim habitava como luz de vagalume, né, que é o máximo, nesse momento ela se apaga e passa a ser somente uma discussão do ego, passa a ser somente uma retórica da mente e não mais uma exposição da luz, porque a luz nos projeta em palavras, a luz projeta em olhar, a luz projeta em atitude, a luz projeta em doações. Eu estou falando de doações para a vida, né? Doações de todas as naturezas, de se entregar ao próximo, de se entregar à vida, de cumprir os seus rituais da vida, rituais do cotidiano, acordar, tomar banho, escovar dente, ir ao banheiro, trabalhar, dirigir, pegar ônibus, caminhar, seja lá o que for, comer, beber água, como rituais de graça, de entrega, de dádiva. Você entende, não? É aí que está a iluminação, e não no melhor discurso que eu possa fazer, na filosofia mais profunda que eu possa expressar. Isso não passará de filosofia profunda, não passará de dogma, não passará de retórica, se não abrir uma fresta para que você entenda na simplicidade, o que é acessível a todo mundo. Dá para entender? Ninguém é dono da verdade, ninguém é posse de nada, ninguém representa a verdade. A verdade não está nos hindus. Eu não preciso ser indiano para ser representante da verdade, botar uma bata, não preciso. Eu não preciso ser cristão para ser representante da verdade, dizer a Bíblia, a igreja, o pastor, o padre. Eu não preciso. Eu não preciso ser ateu ou agnóstico para ser representante da verdade, dizendo eu não me iludo pelas crenças limitadoras, fábulas que criam Deus, que Nietzsche já matou. Eu não preciso disso. Eu não preciso de Nietzsche, eu não preciso de Platão, eu não preciso de ninguém. Está tudo em mim. Está tudo em mim. Na realidade eu preciso sim das pessoas. Eu não sou autossuficiente, mas eu não preciso de ninguém nesse sentido de ser verdade em mim. Porque só eu posso ser verdade na vida quando eu me compartilho contigo e me exponho aos contrastes.
tem a ver com as ideias diferentes, as posturas diferentes, os posicionamentos diferentes, e então a vida se expande em mim como consciência individual, individuação, que se projeta na coletividade, criando esse movimento coletivo que em última análise eu posso chamar de consciência, mas começa aqui, começa em mim, você entende? Obrigado, Cibele, tudo de bom para você. Obrigado, Carlos Alberto Miranda Bezerra, Natal, Rio Grande do Norte, nos ouvindo. Obrigado, Felipe L, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Flávio, muita coisa que você fala me faz lembrar do filme Mr. Nobody. Você já assistiu? Gostaria de ouvir seus comentários a respeito desse filme. Meu amigo, eu acho que eu já assisti, sim. Deixa eu botar aqui no Google para eu lembrar. Já vi. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando mesmo, mas é bem legal esse filme. Se não me engano, eu vi sim. Esse filme é o seguinte, deixa eu pegar a sinopse dele aqui. Eu assisti no Netflix faz, sei lá, um ano, talvez. Ele vai mostrando muitas realidades, né? O homem velho, o homem novo, os momentos embaralhados num conceito não-tempo, não é isso? É muito legal, acho que está na hora de eu rever esse filme. Vou dar uma de Antônio Pereira aqui, que traz a sinopse dos filmes, no Mundo Incrível. Diz assim: o marido de Elise e pai de 3 filhos, Nemo Nobody, leva uma vida comum ao lado de sua família. Ele acorda no ano de 2092 e agora com 118 anos é o último mortal em um planeta de seres humanos imortais. As suas preocupações, contudo, envolvem outras questões, como o que aconteceu durante a passagem de tempo e se ele viveu mesmo a sua vida como gostaria. Eu acho que esse filme traz muitas questões, eu não vou me deter aqui a comentá-lo detalhadamente, porque já faz algum tempo que eu vi, eu não me lembro de detalhes do filme, mas eu me lembro que é um filme que vale a pena ver sim e que traz questões interessantes. Valeu pela dica, meu amigo Felipe de Porto Alegre, que manda a mensagem aqui. Obrigado, Antônio Bonito de Lisboa, em Portugal, diz que gosta muito da rádio, muito boa a tua rádio, Flávio Siqueira, parabéns pelo seu trabalho, obrigado, meu amigo. Tem muita gente de Portugal nos ouvindo e eu sou grato a todos, não só em Portugal, não só na Europa, não só no exterior, não só no Brasil, não só em Porto Alegre, mas em todos os lugares onde tem gente me ouvindo agora. Tudo de bom para você, tá bom? Aqui no nosso WhatsApp, uma questão, eu vou ler a questão e não vou dizer o nome aqui, me parece que é algo pessoal. Ela diz assim: eu queria muito uma opinião sua, eu tenho andado muito angustiada, moro com o pai dos meus 2 filhos há 5 anos e desde então foram muitas brigas, traições da parte dele. Agora parece que ele mudou, mas as pequenas mentiras do dia a dia continuam. Quero me separar, mas financeiramente não tenho condições de morar sozinha. Penso em voltar para a casa da minha mãe, em outro estado, mas tenho medo dos meus filhos sofrerem à distância dele. Não sei o que fazer, ando angustiada com medo de tomar uma decisão errada. Minha querida, não cabe a mim dizer a você se separar ou não se separar, né? Eu não sei os contextos, eu sei essa pequena descrição que você me traz aqui. Eu acho que tudo é possibilidade. Separar é uma possibilidade, ficar é uma possibilidade, ir para casa da sua mãe é uma possibilidade. Todas estão abertas e todas podem te apontar para o horizonte. A grande questão e aí tem a ver com o que eu falava agora há pouco em relação a aquietar-se. Eu tenho um texto no Mensagens que Chegam pela Manhã, no meu livro, que propõe o seguinte: antes de você tomar uma decisão, seja ela qual for, aquiete-se. Esse fim de semana, eu respondi uma pessoa que me mandou angustiada uma mensagem no WhatsApp, uma questão parecida com a tua, em dúvidas em relação à separação. No caso dela já parecia muito claro, ela disse: eu conheço meu marido desde que eu era adolescente, e desde aquele tempo já era claro que não era o que eu queria. Isso depois me pareceu como uma tentativa de sair da casa dos meus pais, tal, mas eu não sou feliz. Ela estava dizendo, isso esbarra na mesma questão que a tua, e é uma questão de muita gente, de mulheres especialmente, né? A questão financeira. Como é que eu vou tocar minha vida, cuidar dos meus filhos, e nesse caso, como é que os meus filhos vão crescer fora ou longe do pai? Tudo isso se resolve. Tudo isso é possível, tudo isso é viável. Nada disso é um monstro que parece. Mas o que eu dizia para essa outra mulher, e é o que eu vou dizer a você também, é o seguinte: às vezes você quer tomar uma atitude, né? E ao invés de começar a se movimentar em direção ao céu, ao voo, à liberdade, você olha para aquele gigante. Porque obviamente que uma separação, ainda que você esteja certa do que quer fazer, é muito difícil, envolve filhos, não é o fim de um casamento, é o fim de o desfazimento, pelo menos, da configuração da sua família, né? Então, óbvio que isso nunca é fácil, e eu também não acho que necessariamente deve haver um prazo, agora, vai embora amanhã, não é assim, né? Eu acho que isso pode ser construído em você, mas para que assim seja, é preciso que você esteja em paz. O que eu quero dizer com isso é que ao invés de olhar para o gigante
que é a iminente separação, comece a olhar para as possibilidades que você tem hoje de fortalecer as suas asas. Você não precisa matar o gigante. O que você quer é voar, não é isso? Então, minha querida, comece a pensar na possibilidade de um trabalho, independentemente de vai separar ou não vai separar, de autonomia, de liberdade, de movimentos próprios. Não viva tão na sombra do casamento. Fique no casamento ou não. Eu acho que isso independe. Eu acho que todo mundo precisa de espaço, de liberdade, de movimento. Queira ficar casado ou não queira ficar casada, não tem a ver com isso. Você entende? Comece a se movimentar não como quem está construindo necessariamente um objetivo para se separar. Comece a se movimentar como quem aos poucos vai curando a asa, fortalecendo a asa, cuidando da asa, fazendo pequenas coisas no dia a dia, permitindo-se pequenos movimentos de liberdade. Sai um dia sozinha, vai tomar um café, né? Vai ver vai para uma livraria, passeia, vai num parque. Começa a se permitir prazeres, pequenos prazeres cotidianos, sozinha, contigo. Curta a sua companhia, curta quem é você. Né? Pense no que você gostaria de fazer, vá cuidando disso. Eu acho que isso tem a ver com cuidar da sua asa. Aquiete-se em relação ao monstro que hoje te ameaça, como a iminente separação. Pode ser que seja logo, pode ser que leve mais um tempo. No entanto, eu acredito que será o tempo necessário para que você cure as suas asas para que voe. Talvez com as asas curadas e o céu disponível, você entenda que o que te fazia ou te faz hoje querer separar seja uma questão não tão ligada ao teu marido, mas ligada a você. Talvez o problema sejam os dois. Talvez seja resolvível. Ou não. Talvez não. Talvez você confirme, de fato eu quero ir embora. Mas independentemente da resposta que você vai chegar, será uma resposta com asas para voar. Seja em direção ao fortalecimento e a afirmação do seu casamento, ou não. A gratidão por ter sido casado, por ter tido seus filhos, mas agora é o céu. Você entende? Não se inquiete tanto com o peso do que você deve definir agora. Cuide das suas asas, permita-se pequenos voos, pequenos movimentos, pequenas batidas, para que então o céu seja uma consequência. Eu não vou dizer o nome dela, mas obviamente que ela sabe quem é. Fique bem. Tá bom? Pense nisso e conte aqui com o nosso conteúdo, conte com a rádio, comigo, o Antônio Pereira no Mundo Incrível, enfim, com aquilo que a gente está propondo diariamente aqui para que a sua asa se fortaleça. Fique bem. Mais uma mensagem aqui. Flávio, eu gostaria de comprar o seu livro, o Mensagem Seu pela Manhã, mais um encontro só para baixar, gostaria de comprar o livro, me envia, eu te deposito, meu querido. É o Leandro Azevedo de São Paulo. Deixa eu gravar a mensagem, porque o Leandro provavelmente não deve ouvir a rádio, né? Pelo fato dele ter essa questão. Leandro, eu estou te respondendo pela rádio, né? E gravando aqui ao mesmo tempo para você no WhatsApp. Os meus livros estão à disposição na loja virtual. Eu, por razões minhas e pessoais, eu optei em não estar no mercado editorial tal. Por isso também não nas livrarias, eu não me sinto confortável com as condições, enfim. E eu acho que é mais livre assim. Então eu criei uma lojinha virtual, lá as pessoas podem comprar o livro com cartão, dividir, com débito, enfim. E o livro é enviado. O endereço é www.lojadoflaviosiqueira.com. Simples assim. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Deixa eu ver aqui mais. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 51992461960. Outra coisa, lembrando mais uma vez, as mensagens de áudio que chegaram nos últimos dias, especialmente nos 2 últimos dias, infelizmente eu perdi, tá? Então eu não tenho como reproduzir nem como ouvir. Quem puder reenviar, especialmente, repito, as que vieram nos 2 ou 3 últimos dias no WhatsApp, por favor, o faça no 51992461960. Deixa eu ver aqui no nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Antes disso, passando pelo chat, o Paulo Ramos está sugerindo uma série chamada Continuum. As pessoas são do ano de 2077, fogem para o ano de 2012 para alternarem o futuro. O problema é que são terroristas. Essa série está no Netflix, né, Paulo? Eu me lembro que eu comecei a ver essa série, eu vi uns 3 ou 4 episódios, depois eu não me lembro porquê, eu acabei não vendo mais. Mas é um negócio legal, tem a ver com os assuntos que a gente fala aqui.
Obrigado pela dica. Lembrando, para quem gosta de filmes, que nós temos aqui um espaço só para falar sobre cinema, tal, que vai continuar na Rádio Inverso, que é o Cinemação, todas as sextas-feiras, às 10 da noite, no horário de verão, e domingos, ao meio-dia, a reprise aqui na nossa programação. Vou tocar mais uma música e volto já com mais questões. 51992461960 e contato@webradiovagalume.com. Bom dia, meu amigo Flávio. Um abraço a você e a todos que estão ouvindo a rádio. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Átila, muito obrigado pela sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp 51992461960. Mande sua mensagem também. Faça como o Átila, mande em áudio. É muito, eu gosto, eu fico feliz quando chega a vozinha aqui das pessoas, tal. Mas se você for mais tímido, também não tem problema. Pode mandar por texto no 51992461960. Estamos ao vivo nessa manhã do dia 16 de novembro, quarta-feira, já que depois de algum tempo de gravação, de reprises, tal, a gente está de volta aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Lembrando que segunda-feira que vem a rádio muda de nome. E o endereço da rádio, obviamente, mudará também. A partir da próxima segunda é radioinverso.com. No começo do programa de hoje, eu gravei um vídeo que está no YouTube. No Facebook. E daqui a pouquinho vai para o YouTube. Eu explico um pouco mais sobre essa mudança, sobre os significados dela em mim. E esse é uma condição minha, sabe? Eu preciso desse movimento, eu preciso desses contrastes para mim. Eu preciso desse amplificar de mente. Isso às vezes implica em mudanças, né? Em muitas mudanças, e eu fico feliz de estar incorporando na rádio, no nome, na marca, essas mudanças que em mim não cessam. E eu faço questão que assim seja. É o que eu digo, a ideia é permanecer em direção ao horizonte, é permanecer no mesmo caminho, mas tantas vezes seguindo outras rotas, seguindo outras direções, que no fim das contas me levarão em direção ao horizonte. Como o rio que corre em direção ao mar. Às vezes ele faz curvas, às vezes ele encontra obstáculos aqui ou ali, mas o destino do rio é o mar, né? Que seja assim com todos nós. Obrigado, meu amigo que manda mensagem, a Nina, aqui no nosso WhatsApp. Flávio, você fala do universo, olha, não parece, mas é o céu. Deixa eu abrir aqui a foto que ela manda. Que bonito, nuvens pontilhadas, essas nuvens são bem altas, são chamadas cirrus, ô Nina, elas ficam muito altas, são pedacinhos de gelo até, fragmentos de gelo, e é muito lindo quando o céu está assim. A Nina, se não me engano, é do interior de São Paulo, não é isso, Nina? Obrigado pela sua mensagem, tá bom? E por compartilhar um pedacinho do seu céu de agora. Tudo de bom. A Elaine manda a mensagem aqui dizendo: Flávio, eu chorei junto com essa ouvinte de Brasília, Maria. A gente é mãe, é complicado mesmo. Ela tem que procurar algo para preencher esse vazio. Beijos a todos. Valeu, Elaine. Você sabe, Elaine, você falou a gente é mãe, né? Eu sou pai, obviamente, mas eu não sou só pai. Você não é só mãe. Você não é nem só a Nina e ela não é nem só a Maria. Pai, mãe, filhos, esposas, maridos, primos, amigos, funcionários, enfim, empresários. Isso são aspectos da nossa persona, da nossa personalidade. Mas nós não somos só isso. Em nós habita um universo tão mais amplo do que a função do pai, a função da mãe, a função do marido, a função da mulher, a função do amigo, a função disso ou daquilo, que o melhor é que nós não limitemos o nosso universo a essas funções, mas projetemos sobre essas funções o universo que nós somos, para que então não nos apeguemos a elas, sabendo que são aspectos. Eu sei, eu adoro ser pai, por exemplo, mas eu sei que eu sou mais do que pai. Eu sei que a minha condição de pai um dia deixará de existir. Eu, como pai, deixarei de existir, e o meu filho, como humano, também um dia. Tudo passa, tudo está em movimento, a vida é assim. Famílias unidas, pais, mães, filhos, queridos, que viveram em 1814, deixaram de existir todos. Já não tem mais aquela configuração. E os sucessores, os bisnetos, os tataranetos, os que vieram depois, muitas vezes reproduzem uma configuração, um olhar, um pensamento, uma mente, um ideal absolutamente diferente. Aquilo já não mais está lá e às vezes nem mais uma foto antiga. Então, o que é o mundo senão aquilo que cresce para dentro? E que, de alguma maneira, depois que essa configuração
física. Se desfaz porque tudo está em completo desfazimento, se projetará naquilo que chamamos de infinito, né? De alguma maneira contribuindo com o que a cosmologia chama de expansão do universo. Essa expansão do universo que eu descrevo cosmologicamente é física. No entanto, eu acho que ela, como o macro se projeta no micro, se reproduz naquilo que para o lado de dentro cresce em nós como universos, como movimentos, como possibilidades. Não se detém nessas específicas configurações, vai para além delas. A gente sofre as perdas, a gente sofre as mudanças, claro, né? Nós somos humanos, nós também somos isso, mas não somos só isso. Então esse sofrimento é um sofrimento com significado. Essa dor é uma dor, mas é uma dor que nos projeta na direção do horizonte. Esses afunilamentos, esses encurralamentos que nos estreitam, nos inquietam, nos apertam. Eu sei, eu sinto isso também, claro. Eu sinto. Hoje mesmo eu fui acordar meu filho, eu fiquei um pouco sentado na cama do lado dele pensando nisso, um pouco sobre isso. E eu me inquieto, né? Mas eu não sou só isso, ele não é só aquilo. As nossas inquietudes estão apontando para o horizonte. Portanto, ao invés de me deter nas inquietudes, eu me movimento em direção ao horizonte. Eu não quero dizer que não há inquietudes, que não há dores, que não há restrições. Mas isso, se bem compreendido, faz parte desse processo que nós chamamos de evolução. Tá bom, Elaine, tudo de bom para você. Obrigado pela sua presença sempre, pelo seu carinho. Tá junto com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mais gente aqui no nosso 51992461960. Flávio e todos, eu sou a Cristiane de Varginha. Flávio, com a correria do dia a dia, eu não consegui agradecer pela última mensagem que mandei para você. Sou muito grata, você faz parte da minha vida. Muito bem, minha querida, não há necessidade de agradecer. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço você estar aí nos acompanhando. Obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui no nosso 51992461960. Tem mensagem de áudio no nosso WhatsApp. Vamos lá. Oi, Flávio. Agora não cai mais. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Ok, obrigado. É a Rose. Eu não entendi muito bem aqui que não. Que ela mandou uma mensagem antes. Antes eu te ouvia pelo site da rádio. Ouvi seu recado do aplicativo e já instalei. Maravilha, agora entendi. Obrigado, Rose. O aplicativo, lembrando, os aplicativos são gratuitos. Os links estão aqui no site para Android e iOS. E mesmo agora com a mudança do nome da rádio de Vagalume para Inverso, eles continuarão os mesmos e dá para ouvir numa boa. Tá bom? Sugiro a quem não tiver ainda para baixar. A Nina disse, não sou do interior, eu sou da capital, Zona Leste de São Paulo. Maravilha, Nina, esse céu é da capital, então o céu tá bonito em São Paulo agora. Muito obrigado, tudo de bom para você mais uma vez. Outra mensagem de áudio aqui, 51992461960. Bom dia, Flávio, bom dia, Vagalumes, tudo bom? Sabe, hoje aconteceu uma coisa que me deixou chateada, mas ao mesmo tempo mostra como é a vida, né? Como é a natureza, na verdade. A gente tem 2 cachorros e tem um jardinzinho, né? E esses dias apareceu um passarinho lá, meio machucadinho, e ele ficou na parte de trás da nossa casa. E daí os pais dele estavam sempre lá dando comida, a gente colocou uma caixinha, colocou abajur, tudo e tal, e ele ficou lá desde sexta. E daí meus cachorros ficaram na parte da frente da casa, sem ter acesso. Só que hoje o passarinho começou a melhorar, acho que voar, e foi para a parte da frente da casa. E a Froza, a nossa cachorra, pegou ele. Na hora eu me desesperei, fiquei mal, meu filho já começou a se desesperar também, daí eu já tive que segurar minha onda, e não, tá tudo bem. Daí meu filho já também querendo acalmar, né, o Heitor, falou, não, mamãe, ele só foi dormir, ele tá dormindo, ele só fechou os olhinhos. Daí peguei o passarinho e, enfim, joguei fora o passarinho. E daí fiquei meio culpada, que eu falei, o que poderíamos ter feito para que o passarinho não tivesse morrido, porque já aconteceu isso outra vez, né? Só que dessa vez o ninho era na frente mesmo e a gente acabou vacilando e não pondo os cachorros para trás a tempo do passarinho sair do ninho, enfim. E ao mesmo tempo ficou pensando até que ponto também a gente tem controle, poder sobre as coisas, né? Porque a natureza tá aí também, né? E por um lado é triste pelo passarinho, mas por outro também é a natureza do cachorro, né? Então, enfim, isso mostra os tal dos contrários da vida, né? E é isso, gente. Essa é a história do passarinho que eu tenho pra contar hoje, que eu fiquei um pouco chateada, porque eu queria
poder salvar esse passarinho, mas eu acho que faz parte da selvageria da vida, né? Na Terra. E é isso aí. Bom dia para todo mundo. Luna, muito obrigado, tudo de bom para você. E olha, isso que você está dizendo, eu acho que de alguma maneira pode ser usado nessa reflexão que eu tenho feito hoje aqui e que não é nova para quem me acompanha, sobre o macro se projetar no micro. E eu vou te explicar. Existe uma natureza predatória na matéria, na Terra, né? E no espaço de alguma maneira. Eu não me lembro agora o adjetivo que você usou na última frase, tua selvageria, né? Essa selvageria e tal. No sentido de calamidade, de dor, enfim. Eu entendo, claro. No entanto, eu não limitaria esse fenômeno à questão da selvageria no sentido instintivo e unicamente predatório. Eu acho que, em última análise, isso tem a ver com a vida, se alimenta da vida, né? O macro se projeta no micro. O pássaro que foi morto pelo seu cachorro, o corpo desse... O que vai ser da consciência do pássaro? Eu não tenho nenhuma ideia do que significa a consciência do pássaro. Eu acho que a consciência do pássaro tem a ver com os fragmentos, né, que se projetam em nós também somos fragmentos de alguma coisa, gotas do oceano. Consciência coletiva projetada individualmente em corpos, inclusive de pássaros, né? Tudo parte de uma coisa só. Como isso se projeta no absoluto, eu não tenho nenhuma ideia. Mas eu sinto que tanto o pássaro quanto você, quanto o cachorro, quanto todos nós, somos parte de uma coisa só. Então o corpo do pássaro é metabolizado pela terra, pela vida, né? E vira outra coisa. Dentro dessa perspectiva, eu acho inequívoco afirmar que a morte é uma ilusão. Eu estou falando da perspectiva biológica, porque o corpo do pássaro revive na terra, a água do corpo do pássaro revive na chuva, e depois alimentando plantas e, por sua vez, se projetando no oxigênio, enfim, inalado por nós, e aí vai, né? E aí vai. Então, a cadeia da vida se alimenta dos corpos, se alimenta do que foi, se alimenta do que deixa de ser, criando aquilo que no início eu dizia, um conteúdo, um conceito, um instinto predatório, de corpos que se alimentam de corpos e animais que comem animais, da terra que come os corpos, dos bichos que comem a terra, da planta que come. Você entende? Isso está se projetando o tempo todo, isso está nos apontando para alguma coisa, que em última análise, ou pelo menos em uma das últimas análises, porque eu acho que isso pode ser observado sob várias perspectivas, mas talvez uma delas seja esse conceito macro de que vida se faz com vida. Vida se alimenta de vida, ainda que nos nossos conceitos morais, nos nossos conceitos éticos, nos nossos sentimentos, isso pode ferir, né? Eu me lembro de uma situação parecida. Na primeira vez que eu morei aqui em Porto Alegre, eu morava num apartamento de um prédiozinho baixinho, era o primeiro andar, então era quase uma casa, e tinha uma janela muito grande, aberta, tal, e eu acordei num fim de semana, umas 9 da manhã, 8 da manhã, enfim. E aí, quando eu abri a porta do quarto, eu vi um monte de penas. Eu falei, caramba, o Charlie, que é o gato, pegou algum espanador, alguma coisa. E quando eu caminhei, as penas aumentavam, tinha pena na sala inteira. E um pássaro, né? Achei um pássaro num canto do tapete. Deve ter sido o Charlie, né? Então acontece. Os bichos que são seres absolutamente mais instintivos, porque a gente vai domesticando. Nós temos os nossos instintos também, nós somos bichos também, né? Não somos bichos muito diferentes dos outros bichos. A gente pensa que mas basicamente nós somos iguais. Nós temos os nossos instintos também, que se reproduzem às vezes mais sofisticadamente na nossa cultura, na nossa linguagem, nos nossos anseios, nos nossos simbolismos, mas que não deixam de retratar aquilo que ancestralmente nos habita em forma de anseios, de instinto, né? Então, nos animais, essa coisa predatória, eu acho que representa, em última análise, ou pelo menos olhando uma escala maior, esse movimento do universo, sabe? De antropofagia. Está na gente, está em tudo, né? A gente pode enxergar para isso e refletir para a nossa cultura que é predatória em relação à outra, para o ser humano que sempre quer dominar o outro, para os instintos que sempre nos apontam para esse comer, seja lá de qual maneira for, comer o outro,
né? Com as ideias, com os pensamentos, ou literalmente, né? Enfim, então é sempre uma reprodução do cachorro que come o pássaro e de nós com as nossas culturas e com as nossas ideias. Se a gente começa a entender assim, é claro que a gente tenta evitar, é claro que a gente não vai expor o pássaro ao cachorro ou ao gato, é claro que a gente vai tentar preservá-lo, mas vamos começar a entender essa cadeia que se projeta na vida o tempo todo, seja num pássaro que morre, seja num pensamento que nasce, ou numa maneira que nós usamos muitas vezes simbolicamente para nos colocarmos na vida. Tá bom, Luna? Fique bem, você, teu filhinho, teu marido, teu cachorro, tua família inteira. Obrigado pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vou tocar mais uma música e volto já trazendo mais questões aqui. Tô esperando a sua. 51992461960 e contato@webradiovagalume.com. Não fica quietinha não. A gente continua interagindo. Bom dia a todos. Aqui é o Gerson da Alemanha. Só queria agradecer por poder ouvir esse programa. E o que o Flávio faz uma reflexão hoje, a primeira reflexão dele sobre a rádio, ele tem toda a razão. A tendência é sempre nos delimitar e não nos deixa ser mais criativos a partir da delimitação. Então eu acho que é por aí mesmo, Flávio, você está certo. Eu sou cozinheiro aqui na Alemanha e um ano atrás eles tentaram me delimitar, querendo dar estrela ao restaurante, mas eu decidi que não. Eu disse não, eu sou a minha própria estrela. Então eu acho que é por aí, porque isso nos delimita. Então eu acho que temos que estar prontos para criar. É isso aí, Flávio. Um grande abraço e um beijo da Alemanha. Meu amigo Gerson, muito obrigado, meu querido. Ele que já tem participado há algum tempo aqui, primeira vez que manda o áudio, fiquei feliz em ouvir tua voz, conhecer um pouco mais, né, saber do teu trabalho aí. E você tem toda a razão. Você sabe que o que eu tento, na realidade, já há algum tempo, isso antes da rádio, essa tentativa que as pessoas às vezes têm de me enquadrar, não por mal, mas para tentar entender com mais facilidade, não deixava de ser uma tentativa minha. E eu às vezes me colocava assim, eu estou fazendo o que aqui? Estou falando sobre espiritualidade, estou falando sobre filosofia, o que eu estou falando, tal. Até um ranço da minha formação, do meu trabalho de comunicação. Na comunicação você tem que saber quem é o teu público, qual a tua linguagem, qual é o teu formato, normal, né? Mas eu não conseguia. E aí quando eu pensava, tanto que no slogan que está terminando essa semana, comunicação, espiritualidade, gente, esse slogan eu acho que, aliás, é a primeira vez que eu penso nisso agora, enquanto eu falo com você. Ele ilustra esse caminho. Né? Nunca ficou muito claro porque que eu usava, mas está vindo agora aqui o insight entre nós. Eu dizia que eu comecei falando sobre comunicação. Eu parti dentro de uma perspectiva mais cristã e depois mais mística para aquilo que chamamos de espiritualidade. Até desembocar no que fazemos aqui. Gente. Comunicação, espiritualidade, gente. Eu não tinha me ligado ainda, mas esse slogan ilustra um caminho. Comunicação, espiritualidade, gente. E eu acho que é em gente que esses assuntos todos condensam, porque seja a proposta falar sobre espiritualidade, comunicação, ou o que quer que seja, no fim das contas estou falando sobre nós, sobre gente. É a nossa perspectiva, é o nosso olhar sobre esses assuntos que não se encerram nesses conteúdos, nessas propostas, nesses nomes, né? Então eu fui sentindo com o tempo que toda tentativa de enquadramento me limitava demais. Isso projetava em mim, o meu amigo Gerson, em falta de motivação e falta de vontade até, sabe? Eu contei isso aqui na rádio algumas vezes, que todas as vezes, eu me lembro que houve um tempo assim que algumas pessoas estavam na minha página de Facebook e tal, acompanhando e trocando reflexões. Às vezes, deixa eu ver o que essas pessoas falam. Pessoas, às vezes, até que publicamente fazem o seu trabalho e tal. E aí eu vi um negócio tão fora do que eu quero fazer, tão diferente do que eu me proponho, que eu me inquietava, sabe?
E aí, foi quando eu então falei, não, eu vou seguir o meu caminho sem essa preocupação. E tudo foi se encaminhando e continua, né? Porque eu acho que a vida é um caminho, até esse momento aqui de inverso. Então, eu fiquei feliz com a sua percepção, fiquei feliz com o teu comentário e com a sua presença aqui na rádio, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom, um grande abraço para você. Bom dia, Flavinho. Eu nunca me manifestei porque eu sou meio tímida, né? Eu me manifesto às vezes pela rede social, mas como o assunto hoje é de pássaro, aves, e eu me lembrei desse comercial que eu vi na TV, que no interior da Bahia estava há 3 a 4 anos numa seca. E eles não sabiam explicar como as aves, vários tipos de aves, descobriram que voltou a chover no local e os rios estavam, assim, voltou ao normal. E as aves fazem desse local um local para gerar os filhotes. Então eles ficam lá, as aves ficam lá durante 3 a 4 meses, têm seus filhotes e depois voltam para o interior matogrossense. Então a repórter lá da matéria falou assim: ninguém sabe explicar como as aves descobriram isso. Porque aqui está uma seca durante 3, 4 anos. Como elas descobriram? Aí nesse momento eu lembrei do seu papo, do papo da Rádio Vagalume, né? Você falando sobre a natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu achei bem interessante essa pergunta dela. Aqui é a Thelma do Rio. Um beijo a todos. Thelma, beijo pra você. Eu vou falar resumidamente, mas eu tenho insistido nessa história aqui, e que bom que você pôde vincular a essa matéria, né? Porque, bom, eu tô falando hoje o dia inteiro, aliás, eu sempre tô falando sobre o macro que se projeta no micro. Existe em nós e nos animais e na natureza inteira e no universo inteiro uma sabedoria intrínseca que não se atrela às letras que nós acumulamos, que não se atrela necessariamente à articulação das frases que compomos, que não se vincula à sabedoria cultural que nós amealhamos, aquilo que os bancos das universidades propõem, ou aquilo que os manuais místicos ensinam, porque tudo isso é uma fresta para algo que está para além de todos os conceitos e definições. Uma sabedoria no ambiente, no ar, que Jung chamava de mente coletiva, de inconsciente coletivo, que está presente e que vai se projetando em impulsos, para o bem e para o mal, né? Isso se projeta em anseios, isso se projeta em receios, que às vezes a humanidade não sabe de onde vem, em movimentos que se projetam nos votos que damos, nas culturas que elaboramos, nas tendências que se enraizam na gente e vão se projetando até em forma de consumo e que às vezes estão respondendo a uma dimensão que está para fora, que está para além e que nos conecta ao mesmo tempo e faz com que animais, por exemplo, da mesma espécie tenham mais sensibilidade, mais atenção com determinados movimentos que não são exclusivos deles, da natureza, do ar, da sabedoria, enfim, que são acessíveis a todos e que se projetam em mim numa linguagem diferente a que projeta nos pássaros, mas que vem da mesma natureza, que vem do mesmo lugar. A consciência, a sabedoria, os ensinamentos, os movimentos da vida estão aqui, ó. Estão presentes. É isso que a gente chama de sincronicidade, de conexões. E se coloca na gente conforme nós sabemos falar. Elaboramos com a nossa linguagem, construímos com as nossas roupas culturais, tecemos conforme as nossas experiências e significados e por isso mesmo projetamos naquilo que é muito mais amplo os nossos limites. É por isso que toda a sabedoria humana, toda a linguagem humana, toda a definição humana é limitada. Tem a ver com os nossos limites, com as nossas frestas. Mas se a gente enxergar a vida com um pouco mais de atenção, vão perceber essas dinâmicas de maneira muito linda, como, por exemplo, nessa que você descreve pra gente aqui. Tá bom? Ô Thelma, muito obrigado pela sua mensagem. Fique bem, muito obrigado. Tati, que está nos ouvindo no interior de São Paulo, manda um beijo, um dia repleto de vida para ti. Muito obrigado, Tati, para você também. Obrigado pela sua mensagem. No nosso 5192466960, a Luna mandou um áudio aqui, mais um áudio. Vamos ouvir. Obrigada, Flávio, pelas tuas palavras. Legal ver esse outro ponto de vista.
vida. A gente come a comida, né? No fim das contas. E aproveitei para enterrar o passarinho. Depois que você me falou isso da terra, né? Como a vida vai se alimentando da vida. Acabei de enterrar o passarinho. Feliz. Valeu, Flávio. Obrigado, Luna. Tudo é vida, né? Tudo é expressão de vida. Quando eu digo que a vida se alimenta da vida, isso pode ser feito literalmente, e simbolicamente também. Mas esses processos se retroalimentam e estão projetados em tudo. Se a gente começa a prestar atenção na vida sem os nossos filtros éticos e morais, e com isso eu não estou dizendo que não seja necessário para intermediar as nossas relações os nossos conceitos éticos e morais. Obviamente eles existem. Eu não estou os relativizando dizendo a sociedade deve viver anarquicamente sem nenhum tipo de limite ético. Obviamente que isso deve existir. Eu tenho os meus, mas eu tenho consciência de que os meus limites éticos são os meus limites éticos e construídos a partir dos teus. Construído a partir de uma escolha minha de viver em sociedade, de conviver com tantas pessoas, e por isso mesmo eu estabeleço nas relações como intermediadora das relações o meu olhar, as minhas fronteiras éticas. Mas elas não são definidoras dos processos de vida e de metabolização da vida, inclusive na morte. Uma coisa está remetendo à outra, a morte e a vida, o macro no micro, o infinito no finito, o que é eterno no tempo, projetado na linha do tempo. E então eu vou vendo simbolicamente, mesmo num caso simples como esse que você descreve aqui, de um cachorro que come um passarinho, uma dinâmica que de maneira mais amplificada, enfim, mais profunda, se projeta na vida, né? E nas relações da vida de maneira geral. Obrigado pela sua mensagem mais uma vez, Luna. Obrigado, Silvia de São Paulo. Eu tô quietinha, mas eu tô por aqui. Muito bom, Silvia. Que bom saber que você está nos ouvindo. Um beijo para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença sempre. Tá bom? Fique bem. Nosso amigo, bom dia, Flávio e Inversos. Ontem, assistindo um desenho com meu filho, observei o tanto que podemos aprender com as crianças. Apesar de hoje elas serem muito elétricas, eu tento aproveitar os momentos e enxergar que precisamos ter mais paciência com elas. Abraço, Rogério de Registro. Verdade, meu querido Rogério. E você sabe que as crianças hoje são diferentes das crianças do nosso tempo. Não sei exatamente a tua idade, mas você já tem filho, então você não é mais uma criança, né? Eu estava falando com meu filho ontem sobre isso. Eu estava dizendo, cara, você é a primeira geração que cresceu mesmo mergulhada nesse ambiente tecnológico. Ele nasceu em 2003. Até o fim dos anos 90, a tecnologia, os computadores tal, não eram tão presentes no cotidiano das crianças e de todo mundo. No entanto, hoje elas já se fazem assim. Isso gera nelas um outro olhar, uma outra velocidade. Às vezes eu fico vendo a maneira como ele vê os vídeos e as músicas, e rápido. Eu falo, calma, cara, você não está vendo nada. Você que é lento. É outro ritmo, é outra percepção. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. Aprender com elas, respeitá-las e ao mesmo tempo também iluminá-las, para que elas não sejam roubadas por essa artificialidade, tantas vezes que se projeta nas relações virtuais e que, de alguma maneira, com essa pressa, com essa velocidade, roubam a atenção, né? Roubam a presença. Então, encontrar o equilíbrio é um desafio para todos nós, e se eles são a primeira geração de crianças expostas a isso, talvez nós sejamos os primeiros pais que cuidam dessas gerações, né? Totalmente novas e entrando num mundo absolutamente diferente. Sabedoria para todos nós é a palavra. Um abraço para você e para o teu filho. Deixa eu tocar uma música. A nossa querida Daisy Yaur, que nos acompanha, ela sugeriu aqui, eu consegui baixar, vou tocar como última música de hoje e volto com os últimos recados, as últimas mensagens aqui no nosso Encontro pelo Rádio. Bom dia. Eu estava ouvindo o programa agora e pensando em tudo isso, na mãe que mandou uma mensagem falando que o filho estava indo embora, e pensando em quantos processos, quantas coisas acontecem, né? Quantas coisas a gente deixa para trás todos os dias. Esse final de semana eu pensei muito nisso, porque na semana passada eu moro num lugar aqui onde na frente de casa tem um pedacinho da Mata Atlântica que é bem legal, tem bastante pássaros, bastante verde, é um lugar bem bonito de se olhar, né? Uma paisagem inspiradora. E semana passada tinha um pessoal ali, né, de carro e tal, os construtores, dizendo que
queriam desmatar tudo, queriam construir um condomínio, né? E, bom, eu fiquei muito triste, né? Nem preciso dizer, porque eu amo, né? Eu amo a natureza, eu amo poder olhar para esse verde todas as manhãs, é algo muito bom. Então você pensar que de repente vão desmatar, vai acabar com esses pássaros todos, vão vir caminhões de cimento, vão construir, vão concretar, é triste. Assim como um filho ir embora, assim como perder seres que nós amamos, assim como separações, são coisas que um dia estiveram lá, coisas boas, e que de repente se vão. Então, à noite também, quando fechei a porta do quarto dos meus filhos e disse boa noite, eu pensei que eles estavam ali e que daqui a alguns anos eu não vou saber onde que eles estão. Talvez eu fique preocupada, eu fique triste, ou não. Porque, assim, eu acredito que tudo é muito transitório, né? E isso às vezes pode parecer triste, mas ao mesmo tempo, como você disse, é libertador, porque é uma forma que nós temos de construir as nossas próprias asas. E esse trabalho de construção do que nós somos é um trabalho contínuo, que nós exercemos todos os dias. A gente não muda ou não pensa em mudar de uma hora para outra quando as coisas acontecem. Muitos de nós sim, mas eu acho que dia após dia a gente tem que alimentar esse jardim que vive dentro da gente, alimentar os nossos anseios, as nossas vontades, aquilo que vai além daquela figura que nós passamos para a sociedade, né? E se a gente estiver alimentando esses desejos, essas vontades aos poucos, no dia em que algumas coisas que achamos essenciais e que achamos que tudo que o que temos, o que sentimos gira em torno delas e elas se forem, como tudo na vida se vai, vamos poder estar abertos a um novo horizonte, a um novo mundo, a novas coisas que não poderíamos fazer antes, porque mesmo tendo certas felicidades, ao mesmo tempo também essas felicidades faziam com que nós estivéssemos ali e não pudéssemos perceber essa amplitude toda. Então eu acho que regar o próprio jardim, viver também para si mesmo, para se entender, para saber o que carregamos, é essencial para que quando todas essas coisas que achamos que fazem parte de nós e a gente perceber que não, e essas coisas se vão um dia, a gente possa ter um jardim próprio e nele descansar e se sentir feliz e experimentar novas formas de ser e de viver. Esse é um pensamento que eu tive nesse final de semana com respeito a essa obra que pretendem realizar aqui na frente, e a partir dali eu pensei em muitas outras coisas, como eu sempre penso. Os meus filhos, família, coisas que já aconteceram comigo, perdas que eu já tive muito cedo. Eu acho que tudo é uma chance da gente ver que a gente é bem mais amplo do que aquilo que a gente acha que é. É isso. Um beijo a todos. Jéssica, muito obrigado pela sua reflexão aqui, muito legal. Você sabe que enquanto você falava, Jéssica, eu me lembrava de um aplicativo que eu tenho no meu celular. Deixa eu ver como é que ele chama aqui. Eu tenho um monte de simulador de voo no meu celular. Um dele é o Airplane RC. É um simulador de voo de avião de controle remoto, né? E eu confesso que eu nem uso muito assim esses aplicativos, mas eu gosto. Às vezes eu estou num avião, geralmente eu opto por ler, mas às vezes eu gosto dos meus simuladorzinhos de voo e tal. E nesse específico que eu me refiro, tem 3 opções de aviões: um monomotor, um jato e um bimotor, numa pequeníssima cidade. A cidade é bonitinha, tem uma casa legal, um carro amarelo na cidade, uma pista de pouso ao lado, um lago bonito atrás, uma torre, umas construções, umas ruazinhas, uns túneis.
mas é uma cidade muito pequena. Quando eu subo muito com o avião, ou tento sair das fronteiras da cidade, como aquele cenário carrega só aquela cidadezinha, ele começa a mandar um alarme fora da zona do controle remoto, e o avião perde a conexão e cai, né? Aí eu me lembro de quando eu estou voando, de avião mesmo, né? E às vezes eu estou muito alto, indo para algum lugar e passo por alguma cidadezinha, talvez seja até alguma cidade que eu conheça, né? E aí eu me lembro daquela cidade e daquelas configurações, da igrejinha na praça, da avenida que eu gosto, que ali tem uma sorveteria legal e tem um café na esquina, e aquele café tem uma livraria que me faz bem ao lado de um sebo que eu frequento e que segue em direção a um parque pequenininho, uma praça que foi reformada e tem um banquinho verde descascado onde eu sento às vezes, e uma vez uma pomba pousou ao meu lado, ou seja, tem um micro-universo naquela cidade que, vista de cima, se torna só um borrão. Eu vejo toda a amplitude da natureza, eu vejo todas as montanhas, que da cidade eu não vejo, eu vejo todos os pastos, os matos, eu vejo o mar ali adiante, eu vejo o céu agora mais perto, as nuvens embaixo, e rapidamente eu passo por aquela cidade que eu conheço e que para alguns é a vida inteira. Tem gente que sempre viveu lá, e os avós viveram lá, os bisavós viveram lá, e que sempre vai viver lá e que não tem nenhuma intenção de se mudar, e que conhece todas as ruas na palma da mão, e conhece todas as qualidades e defeitos da cidade, e interage com os moradores e os conhece pelo nome, e que é a vida de muita gente. Agora, eu passo no avião, e todos os outros que passam ou no mesmo avião que eu ou em outros aviões verão aquele borrão, e para os que não conhecem a cidade será apenas um borrão, uma entre tantas cidades. Eu perdi as dimensões próximas da cidade, as características que tanto me inspiram na cidade, para que agora, vendo de cima, eu reconheço que ela é só um aglomeradozinho pequeno diante de uma imensidão que é muito maior do que ela, onde ela está, mas que faz com que a vida, agora olhando de cima, se amplifique. Eu perdi a dimensão cotidiana da cidade para ganhar o céu, para ganhar a terra, para ganhar os mares, para ganhar o universo. Essa relação se dá na vida o tempo todo. Nós temos os nossos micro-universos. Nós temos as configurações que nos fazem tão bem, que assim como a cidade gera em nós acolhimento, gera em nós casa, gera em nós ninho, gera em nós segurança. Só que no movimento, assim como o avião que ganha os céus e o climb está lá no 2.000 pés por minuto subindo, se distanciando rapidamente da cidade, as cidades vão ficando pequenininhas. Assim também as nossas configurações, assim as nossas casas, assim as nossas famílias, assim as pessoas que nós amamos, que sempre estão se direcionando para o adeus. A vida é um adeus. A gente está dando tchau um pouquinho por dia. Quantas vezes eu já dei tchau aqui no programa? Quantas vezes eu dou tchau na vida? Quantas vezes eu penso, o dia que eu for, eu já deixei algumas sementinhas e isso basta. A gente está dando tchau e aprendendo a dar tchau. Aprendendo a ir embora, aprendendo a deixar de ser, porque o Flávio, assim como, como você, assim como qualquer um, né? Assim como todos nós, assim como a Jéssica, enfim, é perecível, é finito, é um ponto na história e é um ponto que representa muito menos do que aquela cidade num contexto mais amplo. A cidade representa um borrão dentro de uma geografia muito maior. Eu represento um nada diante de uma existência que não se limita ao tempo e ao espaço. Portanto, que sou eu diante disso, a não ser menos do que um borrão? E tudo que eu me relaciono é só um aspecto desse que eu penso ser. Então o meu movimento de expansão, de crescimento, de aprofundamento desse universo que me habita, tem a ver com a minha capacidade de dar tchau, de abrir mão, de deixar de lado, de seguir adiante, sabendo que eu vou em direção ao horizonte. E enquanto sigo em direção ao horizonte, eu posso descansar aqui em uma árvore. Mas é só por um tempo. Daqui a pouco a sombra que agora se projeta sobre a árvore e me permite um descanso vai mudar de posição. O Sol está em movimento, o planeta está em movimento diante do Sol, enfim. O universo todo está em movimento. Então daqui a pouco o Sol não estará mais nesse ponto do céu. E agora será luz e sol que queima. E então eu tenho que sair debaixo da árvore e caminhar para outras, e para outras, e para outras, e para outras, e para outras. Até quando a gente chegar no ninho? O que é o ninho? Eu não sei.
Onde é que está o ninho? Eu não sei. Eu sei que eu vou em direção ao ninho. O ninho é o horizonte. Como é que vai ser depois? Onde é que vai estar? Ninguém sabe, não sei. Mas não é esse o impulso que nos movimenta? Não é como o rio que segue em direção ao mar? Não é isso que, em última análise, nos mobiliza em tudo aquilo que a gente chama de busca espiritual, busca filosófica, busca familiar, busca econômica até, vivendo num mundo que nos enquadra, que nos configura e que nos faz apegar. Esse é o mundo do apego, esse é o mundo da publicidade, esse é o mundo do consumo, esse é o mundo do ter e não é o mundo do ser. Portanto, esse contraste entre deixar de ser, que é o movimento natural da minha interioridade, e o ter, que é a proposta contínua da sociedade onde eu vivo, gera em nós dor. Mas essa dor nos permite o movimento, e esse movimento nos faz nos encontrar, e esse encontro nos faz ser quem somos. Obrigado, Jéssica. Um beijo para você, tá bom? Eu quero as últimas questões de hoje. A partir de agora eu não posso mais ler as que vão chegar, até para a gente encerrar mais ou menos dentro da faixa de horário, já que nós passamos 10 minutos do horário, mas por uma boa razão, né? Flávio e todo mundo, tinha ficado uns dias sem escutar o programa por conta do trabalho, fiquei muito feliz com o novo nome da rádio. Grande abraço, Camila Braz. Muito obrigado, Camila. Seja bem-vinda de volta. Rádio Inverso a partir de segunda-feira, tá bom? radioinverso.com. Um beijo pra você. Ótimo programa, irmão. Pulando aqui de alegria. Haja. Chegou o livro. Mensagens chegam pela manhã. Abraços e bom dia a todos os que estão ouvindo, a todos os inversos. É a mensagem que chega aqui do nosso querido Boaventura pelo nosso WhatsApp. Que bom, meu querido, que o livro faça bem a você, tá bom? Muito obrigado. Quem mais aqui? Bom dia, Flávio. Falando nisso, já passei por vários sites e mestres iluminados. Eu posso te dizer que ganhei alguma coisa, aprendi muito, mas o parâmetro para desistir ou não avançar foi o boleto/cartão de crédito. Não vejo problema na pessoa viver daquilo, só acho que é mais uma ramificação dessas novas igrejas. Aí eu me desencaixo, fico por aqui escutando sua mensagem e às vezes não escuto o gato, o passarinho, o garoto do semáforo ou o idoso, como citou a amiga Vagalume. Abraços. Uma questão com os filhos. É como um segundo cordão a ser cortado. Tive um vazio. Senti algo estranho ao ver minha filha, já com 18 anos, deitar no colo do namoradinho no sofá. Mas é a vida que segue. Eu imagino, meu amigo. Muito obrigado. É o nosso querido Sidney, que nos ouve no Paraguai. Meu querido, muito obrigado. E olha, em relação ao que você fala sobre os sites, os mestres e não sei o quê, a gente tem que pensar que tudo hoje está tentando se encaixar dentro de uma filosofia de mercado. Tem gente que se encaixa, tem gente que não. Não é o meu caso, talvez não seja o teu. Todo mundo tem algo para propor, é uma fresta, né? E a gente pode caber naquela caixa por um tempo. Mas é preciso manter a consciência de que nenhuma caixa detém a verdade. Eu saio dela e vou para uma maior e outra maior e outra maior, porque não são as caixas, não são as rádios, não são as pessoas, mas é a vida que nos encarrega de mostrar, afinal de contas, qual é o nosso caminho. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Obrigado a todos os queridos e queridas, vagalumes e inversos que participam aqui da nossa programação. Obrigado a cada mensagem. Um beijo a todos do chat, um beijo a todos do e-mail, um beijo a todos do WhatsApp. O nosso programa fica por aqui. Vai ser reprisado como acontece todos os dias, às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, no horário de verão. Não deixa de ouvir não o inverso. O inverso também, mas o Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira. Tem sido um momento muito legal de reflexão, de encontros. O Antônio tem um jeito todo pessoal, todo peculiar de falar. E eu acho isso muito legal. Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem que eu achei engraçada. Falou assim: eu ouço a rádio, ouço você, ouço o Antônio. Eu gosto dos dois, mas a impressão que me dá é o seguinte: você morde e o Antônio sopra. E talvez seja necessário, né, esse movimento. Então acompanhe o Mundo Incrível de segunda a sexta às 7 da manhã e às 7 da noite, no horário de verão. No mais, olha, pense nisso que falamos, que essas reflexões brotem em você como árvores, como frutos, como vida, que promova arejamento, oxigênio na sua mente, na sua existência, que você fique bem. Continue aqui na nossa programação, ela não cessa e não cessará mesmo depois de Rádio Inverso. Baixe os aplicativos para ouvir no Android e iOS gratuitamente e tenha acesso ao nosso conteúdo 24 horas. São 24 horas de músicas, de reflexões, de momentos para você aqui na web radiovagalume.com, futura Rádio Inverso, tá bom? Um grande beijo, se cuida e até amanhã às 8 da manhã, no horário de verão, em mais um Mensagens ao Vivo. Fique bem e até lá. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Insights, músicas,
interatividade, conteúdos que propõem mais consciência, mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Dia 2 de julho de 2014, quarta-feira, 7 da manhã. Estreia a Web Rádio Vagalume, um novo veículo de comunicação com uma proposta inédita: compartilhar conteúdos com liberdade. Uma fresta para a vida sem compromisso com ideologias, religiões, nada que engessasse o movimento. Em quase 2 anos e meio no ar, gente do mundo inteiro passou por aqui. Houve os que estavam de passagem, os que estranharam e nem ficaram. Também houve os que se mantiveram e com o tempo têm crescido em consciência. Mas a vida é movimento e a Web Rádio Vagalume entra em um novo tempo. Em breve, seremos Rádio Inverso, porque o universo é dentro, porque há versos no que fazemos, porque a vida tem muitos sentidos. Nesse novo tempo, haverá novos conteúdos, nova plástica, novo ritmo. Mas não muda a disposição de caminhar e no caminho encontrarmos significados. Bem-vindo a esse novo tempo. Em breve, a Web Rádio Vagalume será Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.